o embrionário, que é ali, aqueles troncos de árvore, pelo que eu vejo, e aqui o equilíbrio amarrado. Essas duas obras são de uma artista paulistana chamada Elisa Bracher. Elas foram praticamente as últimas obras colocadas aqui em Inhotim, em 2015, e fazem parte desse projeto, desse processo de continuar alimentando este instituto, continuar trazendo artistas para cá, cada um dentro da sua viagem, da sua discussão. É interessante porque eu estou bem impactado com todo esse percurso que o Dwight está propondo, estou achando que está acontecendo aqui a aquisição de uma habilidade na leitura da obra de arte que nunca mais vai sair de vocês, né? Não que a gente vá lembrar dessas coisas exatamente que a gente falou, ou dos contextos, mas eu acho que ninguém aqui mais vai olhar a arte contemporânea do mesmo jeito depois dessa viagem. Eu tenho essa impressão justamente por causa desse caminho que o Dwight lidera aí nesse desenvolvimento desse modo paleta de ler a obra de arte, como ele intitulou. Ao mesmo tempo, eu acredito que nós estamos a caminho de uma coisa que é o discurso. Tudo isso é para quê? Para que a gente pergunta o gênero, o que a gente vê, fala do contexto? Porque a gente quer o discurso. Qual é o discurso dessa obra? E ao ouvir o Renan falando sobre o Elevatione, me dá essa impressão que alguns discursos são mais concretos, do tipo, estamos falando da relação entre homem e natureza, da preservação e ao mesmo tempo da destruição, da mineração e da relação com o ferro. Isso é bem concreto. São coisas que fazem parte da nossa vida numa perspectiva de concretude. Acho que outros discursos são mais abstratos e se relacionam com sensações, sentimentos, posturas, entende? Menos factuais e mais de compreensão do nosso funcionamento. Então, a Elisa, e eu estou também muito interessado nela, ela fez FAAP, ela tem 65 anos atualmente, ela fez artes plásticas na FAAP, foi professora da FAAP também, ela esteve aqui, ficou muito impactada ao ver as obras dela, participou desse processo, tem muitas reportagens sobre isso nos jornais, aí fáceis de serem encontradas na internet. E ela começou pelo desenho, é engraçado, né? Porque o Cildo Meirelles começou pelo desenho. A gente falou também, quem mais tinha começado pelo desenho? O Tunga começou pelo desenho também. Começa pelo desenho. O Amilcar de Castro. Oi? De gente pelada, inclusive. De gente pelada. Coincidência entre eu e ele. O Amilcar de Castro também começou pelo desenho e a Elisa Bracher também. Eu li algumas coisas que o Rodrigo Naves, que é um crítico de arte, que está também vivo em São Paulo, que dá uns cursos de história da arte lá, fala dela sempre buscar essa expansão da forma, mesmo nos seus desenhos, sempre tentar alcançar algum tipo de transcendência. Então, fazendo rapidamente aqui o nosso caminho. Na minha concepção, em termos de gênero, estamos falando de duas esculturas. Aquela com material que conhecemos muito bem, que são os troncos das árvores, tronco, árvore, o nome embrionário, acho que começam a vir sugestões daí. Essa feita de blocos de mármore. Aquela se chama embrionário e essa equilíbrio amarrado. As duas primam pela monumentalidade, elas são grandes, né? Não sei se monumentais, mas grandes, e elas propõem um jogo entre peso e equilíbrio. São coisas pesadas, aqueles troncos de árvores são pesados, esses blocos de mármore são absolutamente pesados. E se partirmos do ponto de vista da racionalidade, não dá para acreditar que isso esteja de pé. Me parece que a partir daí a gente começa a alcançar um tipo de discurso, né? Então o mármore colocado dessa forma que também não me parece extremamente organizada, um pouco pendente para lá ou para cá. Como é que é essa tentativa do equilíbrio aqui especificamente? A gente tem a predominância do branco, mas há uma brincadeira com texturas, com o horizontal, o diagonal, menos, né, do que tem o vertical da obra e as linhas trabalhando no horizontal e na diagonal, que me parece que contribuem um pouco para essa ideia de dança, para essa ideia de vai para cá ou vai para lá, estou indo para cima ou estou caindo.
que me encanta muito, assim, o que me fala a alma, é essa ideia de que o equilíbrio, ele não parte da racionalidade. Ele parte de tensão e de sensibilidade ao mesmo tempo. Então existe tensão aí. E existe o ceder aqui, ceder ali e tensionar lá em cima para que a gente consiga se manter de pé. Tenho a impressão que eu vivo assim em muitas situações da minha vida, marcado por essa ambiguidade, por essa dualidade entre o que é tenso e o que é sensível, e como, às vezes, escapando completamente do racional, em algo que não pode ser compreendido pelas outras pessoas no primeiro momento, eu consigo, sei lá, me manter mais ou menos de pé. Então, eu estou dando esse depoimento de alguém que se vê refletido numa obra, sabe? E encontra explicações ou propostas de como agir quando olha para uma obra. A gente tem sempre essa discussão, a arte precisa servir para alguma coisa, a arte é um fim ou um meio. A gente olha a obra e fala, pô, legal, vamos almoçar? Ou a gente olha e fala, putz, isso daqui, tensão, equilíbrio, como é que isso dialoga comigo? De alguma forma, a arte está servindo, se é que ela precisa servir para alguma coisa, né? Está me encaminhando em direção a mim mesmo, que é o que eu acredito, aliás, do trabalho do professor. O trabalho do professor é conduzir o aluno em direção a ele mesmo. É para isso, sabe? Você vai chegar lá um dia, lá onde? Em você mesmo, dentro de você. É isso que nós estamos procurando. O autoconhecimento é o que a gente veio fazer nesse planeta. Temos que entender como a gente funciona para ver como é que a gente vai lidar com tudo isso que acontece o tempo inteiro. E aí, se eu uso a arte dentro desse meu processo e tento conduzir as pessoas em direção a cada leitura e a cada subjetividade tão específica, a cada realidade específica, acho que a arte ganha essa função, sei lá, parece pejorativo, mas quase terapêutica, né? No sentido de se encontrar, de ser um caminho, arte como meio. Acabei. Obrigado, seus fofos. E ao mesmo tempo eu acho que tem muito uma possibilidade também de uma arte que proporcione um momento eudaimônico, um momento de você falar, nossa, é isso. Quer dizer, como se houvesse, né, uma ordem do universo e aqui a ordem do universo se realiza. Ela é assim porque ela é feita para ser assim. E aí, nesse sentido, a arte seria um fim, né? Isso se basta aqui, esse momento se basta aqui, ele não precisa levar a nada. Me parece que é um tipo de possibilidade de alegria ou realização também, né? Não sei se essas coisas, talvez na sua pesquisa sobre a modernidade, talvez essas duas coisas possam ser possíveis, né? Arte como meio e arte como fim. Acho que na modernidade tudo pode, né? Na modernidade não há limites, quer dizer, esse é o grande ganho do século XX, né? Somos tudo e todos e sempre e nunca, o tempo inteiro, sem um registro binário. Não fico atraído por essa ideia da arte como fim neste momento, porque me dá a impressão, entendo o que você fala, vamos viver esse momento e é isso e acabou. Mas isso me soa pouco, quero mais do que esse momento. Quero levar a Elisa para casa. Quero pensar nela quando eu estiver me percebendo desequilibrando. Quando a tensão doer. Quando eu precisar ser sensível, você entende? E daí esse momento não me bastou. Ele está dentro de mim e de alguma forma ele vai repercutir. E aí eu acho que essa discussão é mais abstrata, não melhor nem pior, mas de uma outra qualidade do que a discussão da preservação da natureza. O que eu acho legal é que às vezes... Quem tem aula comigo? Lembra? Da busca do equilíbrio dinâmico? Eu vou levar comigo. Eu acho que às vezes, quando você tá passando por esse momento, ela vem na sua cabeça. Isso que é legal. Você nem percebe que a arte não acabou aqui. Às vezes, agora ela acabou aqui. Mas quando você vai pra casa, tá passando por um momento, ela resgata. E aí não acabou aqui. Ela voltou. E acho que algumas coisas acabam, né? E você não vai resgatar nunca porque talvez elas não bateram. É isso que no discurso do Renan, que eu penso, puxa, mas quando acaba aqui, talvez é porque não sobrou nada. De tudo fica um pouco. Mas aí, a vivência do momento presente pode ser o que fica.
É o que ela falou agora. Pode ser o que fica. Você sabe que a primeira vez que eu levei meu filho pra Disney, ele tinha 3 anos. E tem sempre aquele discurso do tipo, eu não vou lembrar, criança trabalha, coisas todas que eu acho, inclusive, atualmente, porque eu tô velho. Mas minha mulher falava isso. O jeito que ele abraçou o Peter Pan, o jeito que o olhinho brilhou na hora que ele viu o Buzz Lightyear, constitui quem ele é. Então talvez ele não lembre daquele momento Buzz Lightyear, mas de alguma forma tá lá, constituiu, né? Sempre guardei muito isso, embora ele já tenha 25.